bênção. Pode se assentar no seu lugar. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Que bênção. Estou muito feliz em estar aqui nessa noite. Agradeço a Deus pela primeira vez aqui na Lagoinha Campo Grande. Essa igreja tão linda. Glória a Deus. Quem aqui conhece Belo Horizonte? Quem aqui gosta de pão de queijo, tutu de feijão, frango com quiabo? Tá glória, hein? Vire para esse irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, hoje eu vou pagar seu jantar. Se você quiser comer, eu vou te abençoar. Se você tiver com vontade de comer, eu vou te abençoar. Mas glória a Deus. Que bom, passando em Belo Horizonte, vai lá tomar um café com a gente, comer uma broa de fubá. Que bênção. Mas muito feliz, trago o abraço de toda a Lagoinha Matriz. Tem sido para mim um privilégio tão grande poder pastorear aquela casa, a nossa igreja matriz, junto com a minha esposa. Deus tem feito algo tão maravilhoso. Quero que você ore por nós, tantos desafios, mas também tantos milagres. Glória a Deus por isso. E agora eu queria que você aplaudisse o Senhor pela sua igreja, Lagoinha Campo Grande. Você pode aplaudir o Senhor pela sua igreja. Glória a Deus. Bênção. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, no capítulo de número 10. Livro de Lucas, capítulo de número 10. Enquanto você está abrindo, antes da gente ler, eu tive a oportunidade agora na nossa conferência global em São Paulo, em agosto, de lançar meu segundo livro, Não Negocie Sua Integridade. Foi uma direção do Senhor no meu coração em escrever sobre esse assunto, e eu tenho certeza que pode te abençoar demais. E eu trouxe alguns exemplares, está ali atrás no final, se você quiser. Eu acho que eu trouxe apenas 40 livros, e se você quiser ou dar de presente para alguém, tenho certeza que vai abençoar muito. Isso aqui é fruto daquilo que a gente vive, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente acredita. Enfim, está aqui para você, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 10, eu quero ler com você os 9 primeiros versos, por favor. Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Curva a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite, não é porque tem um pregador de fora, não. Até porque sou pastor dessa casa também.
Nós não estamos aqui nessa noite porque somos religiosos, não. Nós estamos aqui porque entendemos a necessidade que temos de conhecer mais da Tua Palavra, de termos uma injeção de fé no nosso coração e de poder ouvir a Tua voz por meio da Tua Palavra. Por isso fala ao nosso coração, Senhor, que salte aos nossos olhos nessa noite a revelação tão clara da Tua vontade por meio da Tua Palavra. E desde já nós devolvemos somente a Ti toda honra e toda glória dessa noite, dessa palavra e de toda a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria: desfrute o caminho. Há um convite na Escritura Sagrada que nem todo cristão entende. Há um caminho que o Senhor nos convida a viver, que nos exige uma maturidade espiritual que nem todas as pessoas conseguem alcançar esse lugar. Porque o Senhor, Ele não nos pede apenas para viver algumas realidades. O Senhor nos convida a viver algumas realidades com alegria. O Senhor nos convida a passar pelos desertos da nossa vida, e não apenas passar pelos desertos como alguém que está enfrentando um gigante, mas alguém que passa pelo deserto e enfrenta o que precisa enfrentar com júbilo. É por isso que entender os propósitos de Deus aqui nessa terra nos exige discernimento espiritual e um nível elevado de maturidade espiritual, para que a gente consiga discernir os propósitos de Deus e as situações e as ações que precisamos ter. E é muito diferente quando nós compreendemos a diferença entre viver e desfrutar. Há uma diferença muito grande em simplesmente vivermos mais um dia e desfrutar do que Deus tem naquele único dia que temos. Você pode acordar pela manhã, fazer a sua oração, tomar o seu banho, tomar o seu café, ir para o seu trabalho, trabalhar durante todo o dia, voltar para casa. Ou você pode entender os propósitos de Deus, ser intencional no seu dia e desfrutar do seu dia. Eu não apenas vou tomar um café porque eu preciso, eu vou desfrutar daquele café. Eu não apenas vou trocar algumas palavras com a minha esposa, eu vou desfrutar ainda que daquele pouco tempo que eu tenho acesso, contato, oportunidade de conversar com ela. Eu não apenas vou participar de um culto, eu vou receber tudo aquilo que Deus preparou para aquele culto. Eu vou entregar o meu coração, eu vou levantar as minhas mãos. Eu não vou viver mais um evento, eu não vou participar de mais uma programação. Eu vou desfrutar de um culto que é o Senhor. E o texto proposto para essa noite, é perceptível que Jesus está ensinando sobre isso. Jesus está falando sobre algumas realidades tão claras que a gente pode entender para que a gente não apenas viva, mas desfrute. Para que a gente entenda os planos de Deus, para que a gente entenda a beleza da vida, a beleza da missão, para que a gente entenda que tudo isso aqui que vivemos é passageiro, para que entendamos que estamos todos em missão. E o texto, ele começa, eu quero extrair alguns pontos com você, e o primeiro deles
Está aqui no verso de número 2 que diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Primeiro ponto, o aviso pouco lembrado. Antes daqueles discípulos irem pelo caminho que estavam sendo enviados para pregar o Evangelho, Jesus ele deu um aviso que nós não lembramos dele. Jesus disse: olha, antes de vocês irem, eu preciso avisar que a demanda é maior do que o número de trabalhadores. 70 pessoas é pouco diante da demanda que vocês têm no caminho que vocês estão indo. Talvez seja porque não lembramos desse aviso que nos estressamos tanto. Talvez seja porque não lembramos desse aviso de Jesus que nós reclamamos tanto diante do caminho ou da vida que temos. Porque ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando nós lembramos que tudo que nós vivemos aqui, de fato nós vamos ter trabalho, de fato não será fácil, de fato nós seremos perseguidos, de fato as coisas não vão acontecer conforme o nosso jeito e o nosso querer. Se nós lembrarmos que Jesus já tinha nos dito antes de nos enviar a esse mundo, nós sofreríamos menos. Ele disse: não será fácil, a demanda é maior do que o número de pessoas disponíveis. Não vai ser fácil na sua casa, não vai ser fácil no seu trabalho, não vai ser fácil no seu ministério. De fato, a obra é grande, vai faltar pessoas que têm o mesmo coração que você, que ama Jesus como você, que prega o Evangelho como você, e está tudo bem. Jesus não os enviou a uma emboscada. Jesus não lhes faltou informação antes deles irem. Antes deles irem, Jesus avisou: vocês terão trabalho. Não adianta reclamar, não adianta murmurar no caminho, não adianta. Se nós lembrarmos que a seara da nossa vida é grande e que de fato os trabalhadores são poucos, nós entramos num caminho de conseguir desfrutar mais do que desfrutamos. Nós não apenas vamos viver, é como se você já saísse de casa sabendo que seu dia pode não ser fácil, e está tudo bem se ele não for. É como se toda dificuldade que você tivesse, você já teria sido avisado sobre ela. É como se todos os dias antes de você sair de casa, você soubesse que tudo que você vive é passageiro e você está aberto a viver tudo aquilo que Deus tem, ainda que não seja favorável. Quando nós lembramos que Jesus nos avisou sobre isso, Jesus nos avisou que teríamos dias de luto, Jesus nos avisou que teria pessoas que pisariam no nosso calo, Jesus nos avisou que nós teríamos perseguições, Jesus avisou que teria pessoas que fechariam a porta na nossa cara. Quando isso acontece, é como se pagássemos de inocentes. Mas Jesus avisou. Jesus avisou que a seara é grande e que poucos são os trabalhadores. Jesus avisou que os dias não seriam fáceis, que
que nos nossos dias teríamos aflições, e nós precisamos lembrar disso, para que a gente vire essa chave de apenas viver e conseguir desfrutar, a gente conseguir viver plenamente o que Deus tem, da gente conseguir extrair de cada estação da nossa vida, de cada momento do nosso dia, exatamente o ensino e o discipulado que Deus quer que tenhamos, porque fomos avisados. Como se você tivesse alguém sobre o seu domínio, sobre o seu comando, e você desse uma notícia, e essa pessoa então fosse realizar o que você pediu, e acontece exatamente o que você avisou, e quando ela volta, você disse: eu avisei, eu te disse que não seria fácil, eu te disse que você iria se cansar, eu te disse que era para você estar preparado para qualquer cenário. O problema é que a gente gera expectativa demais para as coisas. Eu não estou dizendo que o nosso coração não pode estar cheio de fé, e eu também não estou dizendo que a gente não pode ter expectativa. Eu só estou dizendo que Jesus, antes de nos enviar a essa terra, Ele nos deu uma notícia e colocou os nossos pés no chão. Jesus não nos convida a viver uma ilusão, Jesus nos convida a viver uma realidade real, sem encanto, sem ilusão, sem mentira. Mas Jesus continua dizendo: vão, verso 3, eu os estou enviando. Segundo ponto, quem enviou faz toda a diferença. Se nós lembrarmos que Jesus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, e que o fato de termos ar nos nossos pulmões e termos vida aqui na terra, se nós lembrarmos que só estamos aqui por vontade dEle, porque Ele nos enviou, nós viveríamos menos e desfrutaríamos mais. Lembrar de quem nos enviou, lembrar de o porquê estamos vivos. O problema é que a gente gosta de extrair glória em todos os sentidos. É como se eu dissesse: nossa, eu saí da minha cidade e eu estou num outro estado pregando o evangelho. Glória a Deus pela vida dele. Ele deixou a família, ele deixou a igreja e ele está aqui, irmãos. O privilégio é meu de estar aqui. Eu não estou fazendo favor para você, eu não estou fazendo favor para Deus, porque eu tenho convicção de quem me enviou. Nós temos que sair desse lugar de achar que a gente está fazendo favor para Deus, de estar na igreja, de que a gente está fazendo favor para Deus, de entregar o nosso dízimo. A gente está fazendo favor para Deus em fazer um seminário carisma, em fazer um favor para Deus em abrir a nossa casa para realizar um GC. Não. Você só está lembrando de quem te enviou. Você entende? Você entende que é por isso que às vezes parece que um pastor precisa insistir para que a gente faça algo? É exatamente porque a gente esqueceu porque nós estamos vivos, ou quem que nos enviou. Quem estava enviando eles era Jesus. Jesus disse: vão, eu os estou enviando. Quem você acha que nos enviou à terra para viver alguns anos a fim de exaltá-lo em todas as coisas? Foi Jesus. Quem nos enviou não foi homens, quem nos chamou não foi homens. É por isso que quando nós lembramos de quem nos enviou, nós conseguimos desfrutar,
desfrutar de um culto, desfrutar de uma oportunidade que temos. Você está num almoço e você não está ali apenas para comer e se saciar. Você está ali e diz: olha, eu posso fazer uma oração. Você está ali para contar o seu testemunho. Você está ali para ser luz. É muito diferente você chegar numa mesa e apenas almoçar, ou você chegar naquela mesa e você almoçar e fazer a diferença. É totalmente diferente você sentar com seus filhos simplesmente para almoçar e você desfrutar daquela meia hora que você tem e perguntar: filho, como você está? Como foi na escola? Como que está o seu coração? O que você tem sonhado é completamente diferente. Porque quem vive, só vive, mas quem desfruta é intencional. Você sabe o porquê está nos lugares, você sabe quem te enviou para lá, você sabe por que você mora nessa cidade, você sabe por que você mora naquele condomínio, você sabe por que você nasceu nessa família. Por quê? Porque você tem convicção de que você só está vivo nessa terra porque aquele que te enviou ainda deseja cumprir algo através de você. É diferente. Mas o que a gente mais vê hoje são pessoas apenas jogando seus dias fora. Pessoas não discernindo a vontade de Deus. Jesus, ele foi claro. Jesus, ele chamou uma turma e disse: olha, eu preciso de vocês, mas eu preciso dar alguns avisos antes. O primeiro aviso que eu quero dar para vocês antes de enviar vocês para essa terra é dizer que não vai ser fácil. É dizer que nem todo mundo vai pensar como você, vai ter o compromisso que você tem, vai ter a fé que você tem. Você precisa saber disso. Vocês precisam saber que foi eu, ou que sou eu, que estou enviando vocês. Nós acabamos de cantar que nós gastamos todos os nossos dias por Ele. Será que gastamos? Será que os nossos dias não é muito mais sobre nós do que sobre Ele? Será que o nosso trabalho não é muito mais sobre o quinto dia útil do que sobre a missão? Será que a nossa esposa, o nosso marido, não é muito mais para suprir as nossas necessidades do que desfrutar do propósito matrimonial, de serem um, de construírem, de terem um ministério, de terem um chamado? Entende que parece igual, mas é muito diferente viver e desfrutar. Entende que Jesus está mostrando um caminho para os seus discípulos, e Ele não está dizendo: olha, apenas vai. Jesus está dizendo: não quero apenas que vocês vai, não, eu quero que vocês desfrutem de cada casa que vocês batem na porta. Eu quero que vocês tenham os pés no chão. Eu quero que vocês não sejam iludidos, e eu quero que vocês se lembrem que é eu que estou enviando vocês. Não se esqueçam disso. O texto diz: não levem bolsa nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Terceiro ponto: o desfrute exige que o coração esteja onde o dinheiro não compra. Por que Jesus não deixou eles levarem a comida, a bebida? Porque se o nosso coração estiver aonde o dinheiro compra, nós não conseguimos desfrutar do que Deus tem. Nós até desfrutamos, mas desfrutamos dos nossos desejos, não da vontade de Deus. Só é possível desfrutarmos na vontade de Deus se
tivermos uma vida de dependência. Eu não estou dizendo de falta, eu não estou dizendo que você não pode desfrutar do que Deus tem te dado. Se Ele tem prosperado as suas mãos, desfrute, mas só coloque o seu coração naquilo que o dinheiro não compra. Só entregue o seu coração para aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Entregue o seu coração ao relacionamento conjugal com seus filhos, ao amor ao próximo. Entregue o seu coração em coisas que o dinheiro não compra. Por isso que Jesus disse: não leve nada, porque quem leva não desfruta, apenas vive. Não desfruta do que Deus tem, não desfruta da dependência de Deus, não desfruta da fidelidade de Deus. Por quê? Porque eu já tenho tudo na bolsa, eu já tenho comida na bolsa, então eu não dependo de Deus. Eu já tenho água para tomar, eu não dependo de Deus. Eu já tenho dinheiro para comprar, então eu não dependo de Deus. Jesus disse: não leve nada no caminho. As pessoas hoje apenas vivem porque elas não querem depender da fidelidade de Deus. É por isso que elas vivem. Elas perdem a oportunidade de ter experiências com o grande eu sou. Elas perdem a oportunidade de ter experiências com Deus. Imagina os discípulos vendo aquele caminho, aquela dificuldade, pessoas incrédulas, o diabo agindo, pessoas endemoniadas, pessoas para serem curadas, eles sem saber o dia de volta, e Jesus disse: não leva nada. Uma pessoa que aceita esse convite, ela será mais intencional ou não? Claro que vai, claro que é, porque ela não tem tempo para perder, ela não tem passo falho para dar. Ela sabe para que ela foi para aquele caminho, ela sabe por que ela acordou viva, ela sabe por que Deus renovou a misericórdia naquela manhã, ela sabe por que ela está casada, ela sabe por que Deus deu filhos ao casal, ela sabe, a pessoa sabe por que ela está naquela empresa, ela sabe por que ela mora naquele bairro, ela sabe por que ela está naquela igreja, ela sabe. Sai dessa posição de observador e ela se torna protagonista da vontade de Deus. E o texto segue dizendo: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Quarto ponto: não deixe ninguém roubar a sua paz, ela custou cara demais. Sabe quando que você consegue desfrutar e não apenas viver? Quando você consegue ter uma gestão emocional a ponto de ninguém e nada conseguir roubar a sua paz. O que Jesus disse? Tem portas que vocês vão bater, que eles não vão te receber. Não se estressem com isso, porque a paz que vocês chegaram para dar, se a pessoa não quis receber, ela volta para vocês. Por que muitas pessoas não desfrutam? Às vezes a gente atende alguns casais, eu falo: eu não sei como que consegue perder tanto tempo em discussões. Poderiam estar namorando, poderiam estar viajando, poderiam estar sorrindo, poderiam estar desfrutando, estão perdendo seus dias em brigas, discutindo, brigando. Desfrutar do caminho que eu estou enviando, não deixe ninguém
roubar a sua paz. Ninguém. Eu me lembro um dia, eu estava sozinho almoçando com o pastor Márcio, isso talvez há mais de 10 anos atrás. Eu virei para ele e falei: pastor, o senhor acredita muito nas pessoas. As pessoas não precisam te provar para que você dê a elas oportunidades. Ele disse para mim: filho, todas as pessoas que nos traem, quem perde é elas. Se eu dou oportunidade para um pastor e ele não consegue viver o que lhe foi confiado, ele se torna infiel à sua casa, infiel à sua esposa, ele peca, quem perde é ele. Eu continuo no mesmo lugar. Irmãos, isso é libertador. No meu último atendimento, 7 horas da noite, cheguei na igreja 8 horas da manhã, sentar com uma pessoa, ela pode contar o que ela quiser, pode ser a coisa mais bizarra que eu possa ouvir naquele dia. Pastor, eu acabei de assassinar uma pessoa. Vou mandar ela se entregar na delegacia, se precisar eu vou, mas quando eu chegar em casa eu durmo como se não tivesse ouvido nada. O problema é daquela pessoa, não é meu. Todo problema tem solução. O problema que não tem solução é porque ele não é seu. Você está tentando resolver problema de outra pessoa. Por que a gente não consegue desfrutar? Por que os nossos dias são regados de choro? Por que os nossos dias são regados de reclamação, de murmuração? Por que os nossos dias são regados de estresse? Por quê? Porque nós não estamos fazendo jus ou tomando posse do que Jesus conquistou na cruz por nós. Quando eu digo que a nossa paz custou caro demais, foi porque Jesus morreu na cruz e é Ele que nos traz a paz que excede todo entendimento, e a gente deixa qualquer coisa roubar ela. É por isso que os nossos dias não são dias de desfrute. É por isso que a gente troca os filhos pelo trabalho. É por isso que a gente troca os momentos mais importantes com a nossa família por causa de um aparelho celular. É por isso que a gente não consegue almoçar se não mexendo no WhatsApp. É por isso que a gente chega em casa e a gente continua levando trabalho para dentro de casa. E os dias passam. Nós vivemos sim, mas não desfrutamos do que Deus nos deu. Não desfrutamos da palavra, não desfrutamos dos relacionamentos, não desfrutamos dos filhos. Quando vamos para a cama, deitamos e continuamos no celular, as expectativas da esposa ou do marido são frustradas, sexualmente falando. Os filhos dormem frustrados, por quê? Porque o pai saiu, ele estava dormindo, e quando ele foi dormir, o pai não tinha chegado em casa, ou se chegou, é como se não tivesse chegado. Mas não é esse convite que Jesus fez aos discípulos. Jesus disse que não seria fácil, mas é possível desfrutar até mesmo em dias difíceis, se você não deixar ninguém roubar a sua paz. E o texto continua dizendo: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Quinto ponto: sejam satisfeitos e humildes.
hospitaleira, o que ela colocar diante de você, coma. Ele está dizendo: não seja orgulhoso, não seja soberbo, seja satisfeito. Você pode entrar numa casa e ter um banquete, mas você pode entrar numa outra casa, só vai ter meia dúzia de biscoito Maria e água gelada. Só consegue desfrutar a vida quem é humilde. Deixa eu dizer algo para você: os humildes de coração entram em portas que soberbos não entram. As pessoas percebem isso. As pessoas percebem a nossa humildade de coração. É por isso que quem é soberbo passa a vida reclamando. Nenhum ambiente está preparado para ela, está digno para ela, é tão bom quanto ela merece. Mas quem é humilde, ele pode estar numa vila, sentado numa mesa com alguém, compartilhando dos feitos do Senhor. Ele pode estar num palácio, ele está compartilhando dos feitos do Senhor. As pessoas vivem, mas não desfrutam. Quantas pessoas endinheiradas chegam nas nossas igrejas, mas sem paz no coração, sem uma vida digna. Diante dos homens, um vazio, um buraco no coração. Não adianta. Jesus disse: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam posto diante de vocês, ou seja, não comam do que vocês querem, mas do que te derem, com alegria. Entende que Jesus deu a receita toda para a gente viver? Entende que Jesus não enganou ninguém? Entende que a gente não está consultando os conselhos de Jesus para viver, e é por isso que os nossos dias parecem iguais, estressados, sem propósito, sem desfrute. Mas Jesus disse tudo, Jesus avisou tudo, Jesus disse: olha, não vai ser fácil mesmo, a demanda é grande. Mas lembra que foi eu que enviei. Coloque o seu dinheiro em coisa que você não pode comprar. Seja satisfeito. Não deixe ninguém roubar sua paz. Seja humilde de coração. E o texto diz: curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Sexto ponto: permita Jesus usar você. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus está dizendo: se vocês entenderem que uma oração pode salvar alguém, vocês orariam mais. Se vocês entendessem que no meio do seu dia, se você encontrar com o enfermo, impor as mãos, a minha glória vai se manifestar mais vezes. Em outras palavras, para esses discípulos, Jesus está dizendo: vocês não estão apenas fazendo uma visita a uma casa, vocês estão em missão. Não é para vocês entrarem numa casa, serem bem recebidos e tomar um café e comer um pão de queijo. É para vocês levarem a minha palavra, é para vocês orarem pelos enfermos, é para vocês fazerem a minha obra. Por quê? Por que nós passamos dias e dias e a gente não ora por ninguém no ônibus, a gente não ora para o frentista, a gente não ora no trabalho, a gente não ora no almoço, a gente não prega a palavra?
caminho. Nós não somos turistas nessa terra. Nós estamos em missão. Eu me lembro de Atos capítulo 17, quando Paulo ele chega em Atenas. A Bíblia vai dizer que Paulo ficou indignado com a idolatria daquele povo. Paulo estava diante dos pontos turísticos mais extraordinários que poderia ter na época. Mas Paulo não estava como turista na cidade dos deuses. Ele estava em missão. Jesus está dizendo: eu não estou enviando vocês apenas para ir, para treinar vocês, não, vocês estão em missão. Ele disse: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Passa dias e dias e a gente não faz isso. Estava orando por essa noite, Deus disse: é pastoral. Os dias precisam ser mais intencionais. As pessoas não podem simplesmente rasgar os dias que eu paguei um preço por eles. As pessoas não podem fazer dos seus dias o que elas quiserem. Eu é quem estou enviando. Elas estão vivas porque eu quis. As misericórdias se renovaram porque eu quis. Elas estão cheias de vida e de saúde, é porque eu tenho propósito. Elas não podem fazer o que elas quiserem. Ele disse: eu é quem envio. Não precisa levar nada, não dependa nada do seu braço. Não deixe ninguém roubar a sua paz. Preserve o seu coração em humildade. E entenda que o seu caminho deve ser espiritual, deve ser sobrenatural. Todos os dias é dia da gente viver o sobrenatural. Todo dia é dia de você orar por alguém que você não conhece. Todo dia é dia de você aconselhar alguém no seu trabalho acerca da palavra e do reino de Deus. Todo dia é dia de você fazer a diferença. Todo dia é dia de você orar pelos enfermos. Todos os dias é dia de você mandar áudios proféticos para pessoas que Deus colocar na sua mente. Veio uma tia na sua mente, pega o telefone e manda o áudio: tia, eu estou passando só para abençoar você. Eu oro para que você viva o sobrenatural de Deus. Deus tem um plano na tua vida. E quando você está ali dizendo para ela, Deus vai colocando palavras no teu coração. E você diz: tia, enquanto eu estou gravando o áudio, Deus está me falando, eu tenho uma palavra para você, lá em Mateus capítulo tal, verso tal. Quando você percebe, mudou a história da sua tia. Um áudio. Imagina você, pai, no meio do seu dia, você ligar para o seu filho para orar por ele. Imagina você sair desse lugar de reclamar do seu patrão e no meio do seu dia você ligar para o seu patrão e orar por ele. Imagina. É isso que Jesus nos aconselhou antes de nos enviar. Se nós vivermos esses conselhos, nós vamos deixar de viver e vamos desfrutar da vontade de Deus. Nada rouba a nossa paz. Tem gente que fala: pastor, como é que você dá conta? Uma igreja tão grande, você tem 4 filhos e é isso, é aquilo e aquilo outro. Você vai para um lado e para o outro e faz, e viaja, e prega, e atende, e faz. Irmãos, o dia é grande demais para a gente fazer o que a gente quer dele. Tem dia que eu faço tudo e sobra tempo. Você tem que entender e aprender a desfrutar. Todo mundo tem que tomar café. Tome café com intencionalidade. Todo mundo tem que almoçar, almoce com intencionalidade.
Seu dia está corrido, almoce com seu filho, almoce com a sua esposa. Amor, eu não consigo voltar, mas vem para cá, vamos no restaurante aqui do lado do meu trabalho, vamos ter um tempo juntos. Você está reclamando que o seu pai não tem tempo? Manda para ele: pai, eu estou indo aí para o seu trabalho para almoçar com você. Mas a gente não consegue, porque a gente acorda para viver, mas a gente não acorda para desfrutar do dia. É muito diferente. É muito diferente. Você celebra a vida das pessoas. Você tem um aniversário do filho, para você não é qualquer dia. Você vibra com ele, você celebra com ele. Pessoas que desfrutam, elas planejam férias. Pessoas que desfrutam, elas tendem a não terem dívidas. Elas são mais organizadas. Elas não dão passos maiores do que a perna. Pessoas que desfrutam e não apenas vivem, elas têm um casamento mais saudável, elas têm filhos com mais alicerçados na palavra. Por quê? Porque elas tendem a discipular os seus filhos e não apenas criá-los. Pessoas que entendem o poder do caminho ou os conselhos de Jesus no caminho, elas tendem a ser mais gratas à igreja local e menos críticas. Pessoas que desfrutam o caminho, elas são mais generosas e menos mesquinhas. Dinheiro não domina, o dinheiro não é senhor delas, pelo contrário, é servo. Ela no meio do caminho, ela vê alguém necessitado, ela não tem dificuldade em tirar do bolso, em abraçar, em pagar uma conta para o pai, em abençoar alguém. Pessoas que conseguem desfrutar e não apenas viver, elas são mais felizes, porque são mais satisfeitas. Elas não são dominadas pelas emoções, elas são dominadas pelo Espírito Santo. É totalmente diferente. O problema é que a gente acha que Jesus nos chamou apenas para viver. Não. Jesus nos chamou para desfrutar. Não é desfrutar de um carro, não é apenas desfrutar de uma casa nova. Se Deus tem isso, também desfrute. Mas desfrute da vontade de Deus para você, dos planos de Deus, do propósito de Deus. Em nome de Jesus. Jesus os enviou a um caminho. Jesus deu conselhos para que eles colocassem em prática no caminho. E eu não tenho dúvida de que esses conselhos são conselhos para vivermos os nossos caminhos. Tem muita gente chorando que não era para estar chorando. Tem muita gente reclamando porque valoriza o que não tem, mas não valoriza o que tem. Existem pessoas pensando em suicídio no gabinete pastoral. Fala: pastor, eu perdi a vontade de viver, eu perdi meu trabalho, eu estou desempregado, eu não sei o que eu faço. Eu falei: peraí, ok, eu já sei o que você não tem, mas o que você tem? Você tem uma esposa, você tem filhos, você tem uma casa, você tem uma igreja, você tem pastor, você tem um Deus. A única coisa que você não tem é um emprego. Você arrumar um emprego resolve a sua vida. E você está dando mais moral ao que você não tem, ao que você tem. O que você tem é muito maior do que o que você não tem. Mas por causa de uma coisa que você não tem, você está pensando em pular da ponte. Porque não consegue valorizar o que tem. Pessoas que desfrutam e não apenas vivem, elas conseguem valorizar o que tem e dar menos moral ao que não tem. E que assim seja. Quantos entendem
tem essa palavra pastoral nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor? Se coloque de pé para a gente orar. Lembre que Jesus disse que não seria fácil. Lembra que foi Ele que te colocou nessa terra. Foi por vontade dEle, foi por direção dEle. Viva na dependência, na confiança. Não deixe nada roubar sua paz. Seja humilde e satisfeito. Permita Jesus usar você no seu dia. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Os nossos irmãos vão ministrar um louvor, mas eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui nessa noite. E nós não estamos aqui à toa. Tem pessoas aqui perguntando: fulano que deveria ouvir isso não é fulano, senão ele estaria aqui. É você, sou eu. Nós selamos essa palavra no nosso coração, Senhor. Nós selamos essa palavra no nosso coração e temos convicção de que os dias são preciosos demais para a gente fazer deles o que a gente quiser e não o que o Senhor quer. Toma a nossa vida nessa noite, Senhor. Toma o nosso coração nessa noite. Toma os nossos dias, toma a nossa casa, toma os nossos filhos, toma a nossa família em Tuas mãos, Senhor. Tire as poeiras do nosso coração. Coloque as nossas expectativas em Ti. Nós não queremos viver apenas um dia atrás do outro. Nós queremos viver a Tua vontade e desfrutar dos Seus propósitos. É isso que queremos, Senhor. Nós não trabalhamos apenas por causa do dinheiro. Nós não estamos nessa família à toa. Nós não congregamos nessa igreja à toa. Nós queremos ser resposta em todos os lugares. Nós queremos sair desse lugar de apenas receber e começar a entregar, começar a dar. Por quê? Porque é melhor dar do que receber. Traga satisfação no nosso coração, Senhor. Menos ansiedade, menos arrogância, menos vaidade, menos. Toma a nossa vida, Espírito Santo. Traga satisfação no nosso coração, sim. Podemos ter uma ambição, podemos ter uma visão de crescimento, sim, Senhor, mas na Tua vontade. Nós não queremos trocar pessoas por coisas, não. Nós não queremos perder a criação dos nossos filhos, não. Nós não queremos perder os dias tão belos dentro de um matrimônio, não. Nos conceda graça e provisão, Senhor. Que por meio dessa palavra pastoral os nossos dias sejam alinhados. Que a nossa quinta-feira seja diferente, ou até mesmo que o restante dessa quarta-feira seja diferente, Senhor. O sono seja melhor. Que o momento de descanso seja melhor. Que o relacionamento contigo seja mais profundo, mais íntimo. Toma a nossa vida, Espírito Santo. Nós selamos essa palavra no nosso coração. No nome de Jesus, levante as suas mãos, feche os seus olhos. Levante as suas mãos, feche os seus olhos.